Bom dia, caros estudantes, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo das nossas aulas de artes, né? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o assunto que nós já introduzimos nas aulas passadas, que é a arte na Idade Média, né? Hoje nós vamos falar mais especificamente da arquitetura na Idade Média, né? E as influências aí desse período que se estendem até hoje, né, em muitas obras arquitetônicas que são criadas no mundo afora, né? Aqui no Brasil a gente pode notar um pouco, né, poucas influências, né, desse estilo arquitetônico, no caso quando a gente for falar ali dessa arte mais gótica, né, que é essa arquitetura mais suntuosa, maior, né, mais pontiaguda. Algumas influências ali da arquitetura românica também a gente encontra aqui no nosso país, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender, né, e aí já mesclando um pouco também com o conteúdo de história, é que a Idade Média ela é um período de história que ela foi um período até longo, né? Ela tem uma duração aí de uns 10 séculos, mais ou menos, né? Do século V até o século XV, né? E ela foi marcada ali pelo início da queda do Império Romano no Ocidente, né? Então o Império Romano cai, dá-se ali o fim da Idade Antiga e entra aí o início da Idade Média, né? Esse período conhecido como Idade Média, que data ali mais ou menos de 476 depois de Cristo e 1453 depois de Cristo, tá? Então ali Cristo já tinha vindo, né? Se a gente for fazer uma linha do tempo, a gente vai colocar o marco zero, né? Jesus Cristo, ela está depois da vinda de Cristo à Terra, tá bom? No período da história. Então, se a gente for dividir esse período, né? A gente vai encontrar aí essas influências artísticas, né? Na arquitetura. Vamos dividir, né? A história divide, a arte também divide em arquitetura românica e a arquitetura gótica, tá? Como as principais formas de arquitetura dessa época, tá bom? No caso da arquitetura românica, ela esteve muito presente na Europa, tá? Entre os séculos 11 até o século 13, tá bom? E as obras, olha só, a gente pode notar aqui, eu vou abrir para vocês uma obra de arquitetura românica. Como vocês podem notar aqui, ó, nessa imagem, a gente vê que elas são uma estrutura muito forte, né? Uma estrutura que sugere ali uma fortaleza, uma robustez na construção. Olha só, se a gente for olhar esses tijolos, olha, tijolos muito grossos, né? Estrutura forte, uma estrutura que você olha para ela, a certo ponto você acha que ela é inabalável, né? Nós temos aqui algumas pilastras, alguns pilares, né? Olha só, ela é muito bem pavimentada. Tem essa entrada aqui na lateral, essa entrada com essa escada. Aqui nessa parte de cima, olha só, nós temos aqui o que sugere, eu vou mover aqui o cursor, essa parte aqui que sugere ali uma espécie de frontão, né? Frontispício, né? Que era utilizado também ali nas arquiteturas romanas, olha só. Vou mostrar para vocês aqui uma arquitetura romana. Aí a gente não vai confundir a arquitetura romana com a arquitetura românica, porque são dois assuntos completamente diferentes, tá bom? A arquitetura romana, que foi o conteúdo do ano passado, no 6º ano vocês veem esse tipo de arquitetura, olha só. A imagem está com esses caracteres aqui em cima, mas ele é devido a ter pegado o print screen da imagem na internet, tá, gente? Eu não sei ainda como é que faz para salvar a imagem sem esses recursos aqui em cima, tá bom? Mas observem aqui a arquitetura romana, olha só. Também sugere essa questão da fortaleza, né? Numa construção muito bem edificada, com a questão aí de ser muito bem pavimentada com essas colunas, né?
E esse frontão aqui em cima, ó, esse frontão é essa estrutura triangular do telhado, né, que vocês estão vendo aqui em cima. Então aí quando a gente tem na arquitetura medieval, que a gente fala que é o período românico, né, a arquitetura românica é porque é isso, é derivado da arquitetura de Roma, é baseado na arquitetura de Roma, tá, dos romanos, tá bom? Que foi feito ali durante o período do Império Romano. Então aqui, ó, paredes grossas, tá bom? Não tem muitas janelas, ou seja, ela não é muito iluminada por dentro, igual os que a gente vai ver daqui a pouco, posteriormente, né? Olha só. Deixa eu ver aqui mais imagens aqui, olha. Olha só, outra arquitetura românica, tá vendo? Só tem uma entrada de luz principal através desse óculo aqui, né, dessa rosácea, que é esse círculo aqui, ó, que fica, eu vou colocar o cursor em cima agora, vocês vão poder observar melhor, que é a entrada principal de luz que tinha, né, nesses templos românicos, tá? Aqui nós temos aqui essa estrutura, olha só, esse grande arco aqui, né, esses arcos, que a gente chama de abóbada, tá? Vou mostrar para vocês aqui uma imagem de abóbada. O que é uma abóbada? Essa estrutura feita de arco, né? Um arco de tijolos, tá bom? Os tijolos eles são empilhados dessa forma, que forma esse grande arco, que sugere uma fortaleza maior, né? A obra fica mais bem edificada, mais forte, né? De forma que os tijolos de cima, né, eles exercem uma pressão nos tijolos de baixo, né? E aí a lei da física, né, da gravidade, faz com que essa estrutura fique muito bem reforçada, né? Ali com o tijolo e os materiais que eles utilizavam para fazer a junção, né? Como se fosse o cimento de hoje em dia, para fazer a junção desses tijolos, né? Então isso aqui seria a abóbada, né? Essa forma de construção nesse arco aqui, forma essa abóbada. E aí a gente tem a presença disso aqui nessa arquitetura românica, né? Dessas abóbadas, que vai conferir mais ainda essa noção aí de fortaleza, né? De força nessas arquiteturas, tá? Vamos lá. Olha, vocês vão notar aqui nessa arquitetura românica que ela tem uma sobriedade maior, né? Ou seja, ela não tem aquele excesso de informações exageradas, né? Como a gente vai ver nas catedrais góticas, né? Primeiro, olha só, o padrão é um padrão mais reto, né, de construção, é um padrão que não tem tanta curva, né? Apesar da suntuosidade também, né, dessa força, dessa exuberância na arquitetura, ela não tem muitos detalhes a serem vistos, olha só. Até na questão de coloração mesmo, a coloração mais simples, na cor do barro, né? Em algumas delas, né? Outras já vão optar por outras formas de coloração, né? Isso depende muito de cada projeto arquitetônico, né? Então a gente tem aqui essa questão de sugerir essa fortaleza, né? Nós temos aqui geralmente uma nave principal, de entrada principal, e as duas naves adjacentes aqui do lado, né? Nave, esse conceito de nave ele surge na Grécia, tá? Essa palavra nave significa lugar utilizado para concentrar pessoas, né? Concentrar os fiéis, tá bom? Então, nave significa lugar de concentrar pessoas, concentrar os fiéis, onde eles vão assistir, né? Aos cultos religiosos, tá bom? E aí nesse caso a fortaleza, né, algumas interpretações, né, dessa fortaleza da arquitetura sugere que seja para impedir a entrada de forças do mal, né? E também em caso de guerra para abrigar, né, pessoas, soldados ali, caso houvesse alguma guerra, alguma batalha, tá bom? E a gente não encontra muito imagens do interior dessas igrejas, né, desses templos. É muito difícil encontrar na internet,
mas existem algumas esculturas, vitrais, pinturas, né, que abordavam ali temas cristãos, né, temas do Evangelho, né, que era muito utilizado como forma de catequização, né, já que sugere-se que a maioria dos fiéis ali não eram alfabetizados, né, durante esse período. Então eles utilizavam dessas imagens, desses vitrais, dessas esculturas para fazer a catequização, ensinar ali a Bíblia, né, àqueles fiéis, tá bom? Então esse aqui é o estilo românico, olha só. Aqui nós temos aqui uma grande abóbada, né? Essa grande abóbada ela é formada ali por algumas janelas, tá vendo que é uma entrada grande de luz aqui. Tem esses pequenos orifícios aqui, tá? Que também permite adentrar a luz ali, né, naquele recinto, certo? Essa grande abóbada. Então, olha só, mais exemplo de abóbadas aqui, tá vendo que a estrutura dos tijolos, ó, eles se cruzam, são cruzadas, se encontram no centro, que sugere uma fortaleza muito grande para a construção, tá? Essa aqui é a arquitetura românica, certo? Agora nós temos também um outro período, né, que aí nós temos a arquitetura gótica. Refere-se a um estilo arquitetônico que vigorou da Baixa Idade Média, ou seja, ele vai ali do século X até o século XV, tá bom? A Baixa Idade Média. Eu tenho aqui uma planta da Catedral de Santiago, certo? Essa aqui é uma planta baixa. O que é uma planta baixa? É um desenho arquitetônico como se fosse a visão de cima daquele edifício, tá? Olha só. Planta baixa em formato de cruz, tá? Essa aqui é uma das muitas plantas baixas, dos vários formatos e possibilidades. Aqui a gente tem a entrada principal, certo? Essa grande nave aqui, como a gente já viu, nave é o lugar onde concentrava os fiéis, tá? Para assistir à missa, ok? Então vamos lá, para a arquitetura gótica. A arquitetura gótica, ela já apresenta uma forma bem diferenciada de construção, tá? Primeiro, nota-se aqui essas torres pontiagudas, né? Sempre muito pontiagudas, muito altas essas torres, né? Sugere-se aqui nessas construções a interpretação de que quanto mais alto a construção, mais perto de Deus ela estava, né? Mais perto das divindades elas estavam. Então, por isso a gente tem essa suntuosidade, né? Essa grandiosidade, sempre apontando para o céu, essas construções, né? E aí a gente vai notar aqui vários e vários elementos, olha só, tá vendo? Vamos ver uma diferenciação aqui. A arquitetura românica, mais simples, a arquitetura gótica, bem mais rebuscada, olha só. E aí a gente tem aqui a presença de muitas janelas, né? Ao contrário lá da românica, que tem poucas janelas, né, em relação a essa arquitetura aqui, gótica, né? Temos aqui a grande entrada principal. Vocês logo vão notar aqui a presença desse círculo, ó. Esse círculo aqui ele se chama rosácea, tá? A rosácea, ela é um elemento de vidro, tá? Grande vitral em formato circular, que sugere ali um formato de uma rosa mesmo, né? E permite a entrada de luz aqui nessa entrada principal da igreja, né? Junto com essas outras janelas aqui, tá? Não somente de igrejas também, tá, gente? A gente viu um vídeo que eu anexei na aula de PD3, ele tem um arquiteto que ele faz um vídeo visitando esses templos, né? Ele fala que outros palácios também, governamentais, enfim, foram utilizados a influência dessa arquitetura gótica, tá?
Então vocês vão observar aqui essa grandiosidade da igreja, a presença aqui dos arcos também nas janelas, tá vendo? As torres sempre muito alongadas, muito altas. Vamos ver mais alguns elementos aqui. Vitrais, tá? O que é vitral? Vitral, ele é uma espécie de desenho feito no vidro, né? Através de mosaico, vidro colorido. Junta-se as peças dos vidros e aí formam desenhos que contam histórias, passagens da Bíblia, passagens do Evangelho, tá? Esses vitrais, essas janelas, né, envoltos aqui dessas abóbadas grandes, né? Quem adentra esses templos, essas igrejas, eles vão ver a suntuosidade, vão ver a grandiosidade desses vitrais também, pela parte de dentro do templo, tá? Olha lá como é colorido, tá vendo? Muito colorido, é um desenho bonito de se ver, né? Olha lá, mais elementos aqui da arquitetura gótica, uma arquitetura grandiosa, né? Anotei aqui algumas características, vamos lá. Temas religiosos, arte monumental e suntuosa, verticalidade das construções, ou seja, sempre para cima, apontando para cima, né? Ela não tem aquela questão da expansão para as laterais, ela é mais voltada para cima mesmo, né? Grande ornamentação, a gente tem muitos detalhes aqui, pormenorizados aqui da escultura no concreto, olha lá. Tá vendo que não é uma forma simples de construção? Ela é uma construção serrilhada, uma construção que tem relevo nela, tá vendo? Paredes mais finas e mais leves, maior número de janelas e portas, grande iluminação no interior, né? Quando a gente pega esses vitrais aqui, ele é muito iluminado por dentro. Planta arquitetônica em formato de cruz latina, né? No caso aqui da Catedral de Santiago, vocês veem aqui esse formato de cruz, né? E aqui, vamos lá ver alguns elementos a mais, ó, mais vitrais aqui. Olha só esse vitral aqui, que colorido, que bonito. Passagens do Evangelho aqui, olha só. Então, o que é importante a gente entender aqui desse período? Vamos aqui a algum resumo. Ah, tá, vamos lá. Antes de fazer o resumo, vamos aqui também para os gárgulas, né? Esses gárgulas são essas criaturinhas aqui, com esse formato aqui meio grotesco, né? Um formato meio, digamos assim, diabólico, né? A figura ali, uma figura muito feia, né? Esses gárgulas aqui, eles ficavam nessa parte aqui da igreja, olha só. Tem aqui a igreja como um todo, eles ficavam aqui, onde eu estou movendo o cursor, nessas duas laterais, que eram utilizados para escoar a água da chuva. Olha só que interessante. Além de fazer a ornamentação, na boca dele aqui tinha um encanamento, no qual saía a água da chuva. E aí não ficava acumulado dentro do telhado da igreja, né? E olha só, vamos ver aqui uma planta média, né? Uma planta visão de frente da igreja, olha só, alguns elementos. Nave, a nave principal, aqui onde ficam os gárgulos que eu apontei para vocês. Arcobotante, ó, arcobotante é essa estrutura aqui que faz a parede ficar um pouco mais segura, né? Para evitar aqui a parede reta. O arcobotante ele é colocado nessa estrutura aqui, né? Como se para evitar a queda da parede para esse sentido aqui, né? Então tem esse elemento aqui também para dar um pouco mais de força na estrutura da igreja. Os pináculos, que são aquelas estruturas pontiagudas, né, que tem nas torres, lá nas naves laterais, e alguns elementos aqui, abóbada, grande abóbada, trifório, cleristório, né, que são esses pontinhos aqui azuis, que são utilizados para sustentação das colunas das vigas principais, contraforte, que é a estrutura externa da igreja, né, para dar um pouco mais de sustentação nas paredes, tá bom? Outra interpretação também desses gárgulas,
que eles eram utilizados para espantar espíritos maus, né? Então a gente vai fazer aqui um resumo. O que vocês precisam entender quando a gente fala desse período, né? Idade Média, principalmente quando a gente vai falar de arte, né? A arte ela era utilizada como uma forma maior de catequização, né? De ensinar aos fiéis ali daquela época, né? Histórias da Bíblia, do Evangelho Bíblico, tá bom? Então a igreja se utilizava muito da arte com esse propósito, né? E aí a gente tem também outras linguagens artísticas presentes nesse período, e nós vamos fazer vídeos exclusivos para falar dessas outras linguagens. Aqui nós temos a arquitetura, mas também tem a pintura e o teatro e a música, tá? Que são também linguagens presentes aí nesse período medieval, ok? E nós vamos aqui sugerir agora uma prática de desenho, tá bom? Eu vou sugerir que vocês criem para mim uma folha de A4 ou no caderno de desenho de vocês. Vocês vão dividir em 4 partes essa folha, né? Igual vocês já fazem. Vão desenhar para mim um exemplo de vitral, desse vitralzão aqui bonito, tá? Vocês vão fazer aí para mim. Uma arquitetura gótica, vista de fora mesmo, tá, gente? Pessoal, essa arquitetura zona mais bonitona aqui, gótica. Uma arquitetura românica, dessa mais simples aqui, ok? E também vocês vão desenhar para mim alguns elementos, como gárgula, por exemplo, da arquitetura, ó. Desenho um gárgula, uma rosácea, tá bom? E um dos quadrantes, tá bom? Então vocês vão fazer isso. No primeiro quadrante vocês vão desenhar um exemplo de vitral. No segundo quadrante um exemplo de arquitetura gótica. No terceiro quadrante um exemplo de arquitetura românica. E no quarto quadrante esses elementos aqui, tá? Gárgula, rosácea, tá bom? Para vocês poderem entenderem um pouco mais e fixarem na mente, né, como essa questão da arquitetura medieval, românica e gótica, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. É um prazer imenso estar aqui com vocês, comunicando através desse material. Bons estudos, um grande abraço a todos.